Estamos na penúltima sessão do ano de 2024, né? Agora do Clube do Conto, né? Esse ano, ratificando, né? Nós fizemos algumas opções, né? E a opção foi que nós trabalharíamos com os contos, que seriam os contos mais clássicos, né? E deixaríamos para o Clube do Romance, que é outra atividade nossa, romances mais contemporâneos, certo? Então, nós hoje vamos começar com um conto da Clarice, que é o conto 100 Anos de Perdão, né? E é interessante lembrar que esse texto, 100 Anos de Perdão da Clarice, faz parte, né, de um livro maior com vários contos dela, que se chama Felicidade Clandestina. O Felicidade Clandestina é um compêndio com vários contos, e um desses contos também se chama Felicidade Clandestina, que é uma história bem interessante também e que remonta a algumas experiências, né? Remonta a algumas experiências de um período em que a Clarice parece estar escrevendo, né? Sempre focando em personagens mais infantis, né? No caso do Felicidade Clandestina, que dá nome ao livro, que tem os 100 anos de perdão, é uma história bastante interessante também de, de crianças, né? No caso Felicidade Clandestina, de crianças disputando um livro recém-saído do escritor Monteiro Lobato, que era Reinações Narizinho. Então, a narradora, né? Ela conta uma história dela tentando emprestar o livro de uma coleguinha de sala de aula que tinha um pai dono de livraria, né? Então, o Renações Narizinho do Lobato vai ser o personagem central, né? Esse livro vai ser o personagem central desse conto chamado Felicidade Clandestina, então que está nesse livro maior. E também é um pouco da experiência dessa narradora, criança, né? E que tipo de experiência essa narradora, como criança, vivencia a partir de um desejo muito grande que ela tinha, que era de ler o Reinações e Narizinho do Lobato. Mas que, porque ela não tinha condições de comprar o livro, ela passa a pedir para essa coleguinha dela emprestar esse livro para ela. E a história toda se desenrola também nesse espaço que é Recife, né? E também se, se, se movimenta, né? Nesse aspecto aí, focado mais nas experiências de infância dessa narradora, né? Quero dar boa tarde aqui para Juliana, para Laura, para Joana, bem-vindas, né? E antes de entrar especificamente nos 100 anos de perdão, eu gostaria então de deixar esse espaço maior aqui, né? De entender que nessa obra especificamente, né? Tudo bem, Ju? Nessa obra especificamente, a Clarice vai trazer muitas histórias dessas experiências dela como criança, né? E aí a gente fica sempre naquela dúvida, experiência de quem? Da narradora ou da Clarice, né? Como a gente entende que literatura, não existe literatura sem memória, obviamente, né? É que a gente então acredita que um pouco da história do Felicidade Clandestina, que dá nome ao livro, tem a ver com uma obra mais potente da Clarice, né? Alguns críticos têm focado um pouco dizendo que esse texto da Clarice ele é muito pueril, ele é um texto que parece sem sentido, que parece que ele nunca termina, né? É um texto que ele parece que não tem um ponto final, né? Aí eu fico sempre pensando, né? Mas por que que a gente sempre busca, né, nas narrativas essa linearidade? A gente entende que a Clarice, em muitos aspectos, até ela trabalha com um exercício mais linear em alguns aspectos, mas de uma forma geral, a Clarice ela não trabalha com esse começo, meio e fim que a gente está mais acostumado, né? Por exemplo, em Hora da Estrela, que é um romance,
a gente consegue perceber essa linearidade da Clarice, mas nos contos, sobretudo, a gente não reconhece essa linearidade. Então, é muito num fluxo diferente, num fluxo de consciência e num fluxo de sentimento, né? Esses tempos, numa discussão, em outro grupo de leitura, veio a questão da Clarice e do feminismo, né? Interessante, eu não enxergo esse exercício feminista na obra da Clarice, como em muitos aspectos a gente consegue observar um certo feminismo, por exemplo, na Marina Colasanti. Até porque a Marina ela vai trabalhar com uma proposta, né, diferenciada, e é um tempo mesmo em que o Brasil estava buscando escritoras femininas, né? Então eu vejo na mão da Clarice, na caneta da Clarice, um olhar muito sensível para a figura feminina. E se essa figura feminina precisar, né, ela lançar mão de uma bandeira, ela lançará, né? Mas não entendo que na obra da Clarice isso seja um fato preponderante, apesar de reconhecer em vários momentos da obra dela essas especificidades. Antes de qualquer coisa, eu acho que a Clarice fala da alma humana, reconhecidamente mais feminina, até porque a Clarice é uma mulher escrevendo, né? E é claro que não tem muito como, principalmente no período em que ela escreve, se desvencilhar dessa perspectiva, né? Eu acho que esse primeiro momento aqui de falar sobre o texto da Clarice, Os 100 Anos de Perdão, né? Caminha nessa direção. Então, a gente vê alguns símbolos fortes, né, nesse conto, e, como falava, algumas pessoas buscam uma lógica externa no texto, quando esse texto trabalha com uma lógica mais interna. Então, a gente vê alguns símbolos fortes, eu acho que tem um símbolo muito forte, que é o título já. Quando a gente lê 100 anos de perdão, nós já emendamos uma máxima popular, né? Que diz ladrão, que rouba ladrão, tem 100 anos de perdão. Então, aqui o título já vai dizer para nós assim, ó, não me condenem, né? Eu não quero ser condenada pela minha falta, né? Porque o que eu faço de errado? Eu roubo rosas, né? Então, aí a gente já vê essa figura paradoxal de uma rosa, porque a rosa ela tem perfume, ela tem beleza, ela é altiva, só que ela tem o contraponto dela, que são os espinhos. Então, quando a Clarice escolhe a flor, essa rosa, né, não foi por acaso. Ela vai usar outras flores também no seu universo, ela vai usar violetas, ela vai trabalhar com margaridas, né? Mas especificamente, né, a rosa, para mim, é um grande anunciador, né, desse exercício paradoxal que é a vida, né, que é um campo de ternuras, mas um campo também em alguns momentos, algumas crueldades, né? A vida não é aquilo que a gente vem também no ditado popular, né? Que a vida não é um mar de rosas, né? Então, ela não se centra só no que as rosas têm de mais belo, né? Volto a dizer, ela foca então numa experiência de duas personagens infantis, né? Duas meninas, é, assim, se arriscando, né? A dizer, não são crianças, muito crianças, são meninas, né? Passando por uma fase púbere, eu diria, né? Que têm sonhos, que se arriscam já. Então, elas não são tão crianças que não possam andar sozinhas, mas também não são tão adultas que têm uma liberdade tão grande, tanto que elas se sobressaltam com o ato que elas vão cometer, né? Então, não é um roubo de rosas qualquer, ou um roubo de qualquer coisa, né? Elas olham, já que as rosas estavam ali, porque nós não vamos nos apropriar dessas rosas, né? E também eu acho interessante quando a Clarice traz as barreiras, né? Ela apresenta duas personagens, a menina que rouba as rosas, mas também aquela que é cúmplice dessa, porque fica observando para ver se não vem ninguém. Então a gente vê aí um relacionamento interessante de amizade, né, entre elas, ou de cumplicidade, né?
bem comum das meninas nessa fase. Acho que quem já foi menina, né, quem é menina e quem tem essa memória, sabe, né, de como tem essa cumplicidade, né, nos textos. Os meninos também, mas é outro tipo de cumplicidade que vai surgir aqui, né? Então, focado nesse momento da infância e muito focado também no exercício de descoberta. A Clarice vai trazendo alguns, como eu falei, alguns símbolos. Ela traz as rosas, ao final do texto, ela traz as pitangas, depois a gente vai discutir um pouquinho isso, né? Mas o que a gente olha de mais interessante é que esses casarões que elas olham, que elas brincam, essa casa é minha, aquela é tua, né? São casarões que têm portões. Então, esse portão é, num certo sentido, uma barreira que ao mesmo tempo protege, mas ao mesmo tempo aprisiona. Então, para poder vencer o desejo de ter aquela rosa, elas tiveram que abrir esse portão, né? E nem sempre abrir portas e abrir portões são formas fáceis de conduzir a vida. Há quem passe a vida inteira fechando portas, né? E há aquelas que passem a vida inteira tentando abrir essas portas. Então, eu acho que esse exercício é muito interessante, é um ritual, é como se essas portas, né, ou aquela porta daquelas casas que depois ficou contumaz para elas fazerem o exercício de se apropriar das flores, da rosa especificamente, né? Então, nós vamos ver também esse elemento bem claro, né? Quer dizer, eu quero alguma coisa, eu preciso abrir essa porta, eu desejo, eu preciso abrir essa porta para poder me apropriar. Então, tem muitas formas de olhar esse texto, inclusive de forma nenhuma. Se nós passarmos a ler, se nós lermos essa história pela história, ela não faz sentido. Até ali no grupo do WhatsApp alguém disse, mas eu acho que eu acho que o texto está recortado, está faltando um pedaço, né? Na verdade, não. É uma história simples mesmo, né? De duas meninas, então, que vão colher uma flor. E, e nessa questão, a personagem narradora mesmo, né, dentro do texto, a própria narradora, ela vai fazendo perguntas e ela mesma vai respondendo. Tem um determinado que aparece, né? O que que eu fazia? O que fazia eu com a rosa, né? Depois de roubar. Eu não fazia nada, eu só queria que a rosa fosse minha. Então, esse exercício, né, de transformação, né, de uma criança para uma jovem, né? Quer dizer, o que eu quero com alguma coisa na vida não importa, eu quero que essa vida seja minha, que essa história eu possa escrever, né? E que esse elemento trazido por mim aqui seja a minha escolha e que eu possa evoluir a partir dessa escolha, né? E nós vamos observando pequenos prazeres, né, que vão sendo conduzidos pelas personagens. E o texto é bem interessante porque ele começa: quem nunca roubou rosas não vai me entender. E quem nunca roubou rosas, perdão, quem nunca roubou não vai me entender. E quem nunca roubou rosas, então é que jamais poderá me entender. Eu, em pequena, roubava rosas, né? E aqui é a primeira coisa, o que ela buscava o perfume, ela buscava a tonteira que aquele perfume trazia para ela, né? E ela se sentia viva, porque até o momento em que a coleguinha ajudava a perceber se vinha alguém ou não, e aquele tempo que ela levava para colher a rosa e voltar, o coração passava, né, um século batendo, né? Então são essas marcas que a Clarice vai trazer como autora e que muitas vezes a gente tenta entender a lógica da Clarice na linha, né? E a lógica da Clarice está no exercício de entrelinha. E ela faz um enfrentamento quando ela diz assim, né, em determinado momento do texto, mais para o começo: eis-me afinal diante dela, para um instante perigosamente, porque de perto ela é ainda mais linda. Finalmente começo a lhe quebrar o talo, arranhando-me com os espinhos e chupando o sangue dos dedos, né? Então, essa é a experiência sensível que essa personagem tem, né? Para quê? Para dizer que a rosa era dela.
E no final, assim, no meu texto, que no final da primeira parte, ela diz assim, né? Abre uma linha, um ponto, uma linha com 3 palavras. Foi tão bom. Então, ela reconhece, né, que esse ter roubado essa rosa lhe deu tanta alegria que ela começa a roubar rosas. Passa a ser alguma coisa do cotidiano dela, né? E ela repetia aquele processo como sendo sempre o mesmo, como se fosse uma tentativa sempre de evolução, apesar do processo ser o mesmo, o resultado sempre era a colheita daquela rosa, né? E aquela glória, ela mesma dizia, aquele exercício de transformação da infância um pouquinho para a adolescência, ninguém tirava dela, porque era uma experiência própria da personagem. Ela mesma exercitava e ela era responsável pelo aquele ato, né? Então, no primeiro momento, assim, eu queria trazer esses elementos. Não sei se alguém aqui gostaria de trazer algum comentário, o que acharam do texto, né? A gente está com pouquinha gente hoje, mas dá para a gente evoluir aí nesse processo, porque eu queria deixar o finalzinho para depois, né? Que tem um final aí bem diferente, né? Do texto de uma forma geral. Deixa eu ver se eu anotei mais alguma coisa aqui para trabalhar, mas eu acho que era isso, sim, né, que eu gostaria de trabalhar. E sempre observar, né, que a Clarice, ela vai sempre trazer essa experiência da sua memória do lugar que ela habitava. Quer dizer, ela passa a primeira parte da infância dela numa cidade e ela traz essa cidade várias vezes pro seu texto. Então, ela trabalha com o território que ela domina, né? Acho que isso é bem bacana. Não é qualquer território, não é um lugar não é um lugar etéreo, ou não é um lugar imaginário. É um lugar, ele pode até virar um imaginário, mas ela sempre que ela trata das obras, principalmente no Felicidade Clandestina, que é a obra, né, que dá título, que dentro dessa obra tem dentro dessa obra tem o texto, né? Daí para frente a gente vai encontrar outros exercícios de atividade, tá? Não sei se alguém gostaria de conversar. A professora Thaisa acabou de chegar aqui. Tudo bom, professora? Eu Claro, posso comentar um pouquinho, professora, se der tempo. claro, por favor. O que eu gostei muito Olá, do boa tarde. texto. Ai, tudo bem. Tudo bem? O que eu gosto muito do texto é que ela conta de uma maneira como se ela realmente voltasse a ser como uma criança contaria. E é isso que eu acho, a sensação que me dá é de reviver a minha própria infância através do texto dela. Então, assim, o se esgueirar num muro, né? O corpo magrinho que se esgueira e consegue passar por uma fresta pequena. Quando ela conta e da maneira que ela conta, é como se eu lembro disso, eu lembro de fazer algo similar. Então, parece que ela nos faz voltar à nossa própria infância e o se arranhar com as plantas, né? Seja com o espinho da rosa, mas é bem coisa de criança, se meter em lugares, né, com galhos, com espinhos, e também imaginar as casas, né? Os casarões, imaginar aquele lugar que a gente não vive, que a gente não chega, que a gente não Uhum, acessa, imaginar como castelos, como, né, lugares assim até mais mágicos. Então, para mim, parece que ela consegue, ela já adulta escrevendo, consegue uhum. voltar e nos fazer com que a gente volte a essa sensação de infância. E é interessante essa questão da infância, porque ao mesmo tempo que ela foca na infância, ela vai nos apontando caminhos, né? Já mais para um caminho, para um passo à frente da própria infância. Mas eu concordo contigo, Juliana, quando eu li esse texto, eu já li faz algum tempo, né? Mas sempre que a gente relê, ele sempre toma um outro aspecto, porque vai depender do momento que a gente está lendo, da experiência que a gente teve com a leitura, né? Então, eu olho muito para esse texto, eu olho muito para esse livro especificamente, esse Felicidade Clandestina, essa obra principalmente, tem contos muito fortes da Clarice. E eles se travestem de elementos pueris, só que eles não são. Eles têm uma profundidade muito grande, né? Thaisa pode comentar, que a Thaisa é uma leitora
grande também da Clarice. Felicidade Clandestina foi o primeiro texto que eu li da Clarice. E me pegou assim, absolutamente. A partir daí eu fiquei impregnada pelo desejo de buscar tudo que fosse possível da escrita da Clariciana, né? Uhum. E como você colocou, né? A Clarice, ela capta o mundo pelo sensível, né? Uhum. E isso é muito próprio da infância, né? Porque na infância você não consegue nomear, mas você consegue sentir, né? Uhum. E você vai tendo relação com as coisas a partir das sensações, né? E depois, com o tempo, você vai nomeando, né? E eu vejo que quando ela coloca, né, como título, né, 100 anos de perdão, né? O que ela quer dizer com esse título, né? Que nós somos, né, seres que temos uma amplitude muito maior, né, do que a nossa idade cronológica, né? Uhum. E que mesmo nos primeiros anos de vida, as sensações elas estão brotando na gente, né? A gente não tem como nomeá-las, né? Caracterizá-las, né? Mas nós reagimos diante das sensações, né? E essas sensações nos marcam, né? E a ponto de, na medida que nós vamos caminhando na vida, né? Tendo relações a partir dessas impressões que já foram projetadas na primeira infância, né? E por isso que eu acho maravilhoso quando ela coloca, né, 100 anos de perdão, né? Uhum. Porque a vida é paixão, né? E as paixões são instantâneas, né? E tudo que é instantâneo não mede consequências, né? Uhum. E eu acho que também a gente acaba lendo muitas coisas ao mesmo tempo, não lembro muito bem onde está enxergando as coisas, né? Mas eu andei lendo agora há pouco tempo um texto, daqui a pouco vem o nome do autor, sobre as questões do resgate de memória, né? E ele vai dizer que não tem como um escritor não produzir literatura sem memória, né? Então, a memória é tudo na escritura de um autor, e é muito o que a Clarice faz. Muitas vezes é a própria memória dela, mas muitas vezes é a memória de um todo, de uma humanidade, que a Clarice conseguia, de uma forma muito sensível, captar, né? Muito recentemente, alguns escritores brasileiros têm tomado um vulto diferente, né? Uma influencer norte-americana descobriu a obra do Machado de Assis recentemente. E aí foi para a mídia, falando do Memórias Póstumas e Brás Cubas, aí a gente em sala de aula falando do Dom Casmurro, das obras a vida inteira, né? E as pessoas não tinham tanto interesse como agora acabou aflorando. Essa mesma influencer está lendo agora a obra da Clarice. E como eu acompanho alguns grupos, né? A obra da Clarice está ganhando um espaço diferente hoje, né? E, inclusive, a Cate Blanchett, quando ganha um prêmio, cita a Clarice, né? Na hora que ela recebe um prêmio, não me lembro qual foi o prêmio norte-americano que ela ganha, ela vai citar essa Clarice que trabalha com fluxo de consciência, né? Então, quando a gente lê os 100 anos de perdão, quando a gente lê o Felicidade Clandestina, né, Thaís, a gente tem uma logicidade interna no texto, né? Tem um começo, meio e fim, apesar do título já nos enredar a história, né? A gente já consegue enredar. No caso dos 100 anos de perdão, como eu falei há pouco, parece uma história leve, uma história simples e que pode ser lida assim, né? Aí ela vai para um campo do entretenimento, né? Não para o campo profundo que é a marca da Clarice. Então, quando você começa a observar, né, essas pessoas olhando para a obra da Clarice hoje, né, como se fosse uma grande novidade, para nós nos deixa alegre, claro, porque está chegando em outros lugares, mas ao mesmo tempo surpreende, quer dizer, precisa uma voz forte que não seja a do nosso país para ter essa representatividade. Então, às vezes, a gente fica meio confuso com essas questões.
E esse texto, especificamente, esse conto, né, fala muito disso, não fala só de uma menina que rouba rosas, né? Ela está falando de um movimento sensível, né, de transformação dessa menina em chegando numa fase de mulher. Há pouco, Thaís estava comentando com elas aqui que eu não enxergo uma linha feminista na obra da Clarice. Ela é uma voz fortemente feminina, de uma figura... Isso, de uma figura forte, feminina, sensível, feminina no sentido do traçado da obra, né? E aqui não vai nenhum fluxo nem juízo de valor, né? Pelo contrário, e marcas que a gente encontra em outras autoras, né? Na Clarice a gente vê o ser humano mesmo aqui denunciado, né? Ratificado. A figura feminina é uma menina, mas poderia não ser. Né? Poderia estar em outro âmbito, poderia ser um menino roubando essas rosas, talvez os meninos não roubassem rosas, roubassem outras questões. Que ela parte da sua experiência, isso, da experiência de vida. Porque eu acho que é importante a gente perceber que a literatura da Clarice é a partir da experiência interna, né? Então, ela vai trabalhando esse interno e externo, né? E vai se colocando em narrativas. E sempre esse jogo, né? Uhum. E quem é leitor de Clarice percebe isso, né? Que é esse jogo que é muito forte, né? E com isso, o que ela mostra, né? A grandiosidade do ser humano. Né? Uhum. Então, eu acho que ela não está falando de mulheres especificamente. Ela se coloca como mulher, sim, né? Porque é a sensação que e como ela se coloca no mundo, né? Uhum. Mas no sentido de mostrar que o ser humano é aquele que percebe, né? Além da aparência, né? Isso. E que ressignifica além da aparência, né? Uhum. E questiona. E é interessante que a gente vai olhando o texto, parece que o fluxo do texto vai fazendo que a gente quando comecei a roubar rosas, parece que a gente entra no cotidiano dessa personagem e que vai vivendo com ela, entendendo esse movimento de roubar as rosas, mas não como roubar as rosas, como evoluir, né? Ela desejava alguma coisa e conseguia aquela coisa, como devagar, no momento, no seu tempo, né? E vencer os obstáculos. Isso. Então, Porque o que ela quer mostrar, né? Que roubar as rosas é vencer os obstáculos para buscar algo mais. Uhum. Em termos de sensibilidade. Isso, né? E não de objetos, né? Uhum. Não do palpável. Né? Sim. A Laura está escrevendo aqui, interessante também, que o roubo tende a remeter a algo mais forte, talvez mais importante, maior o que custa dinheiro, mas não para algo que é só. Para ela contemplar, como no caso da rosa, só entre aspas, porque contemplar o belo não é pouco, de forma alguma, sim, né? E essa beleza também era a beleza do desafio, a beleza do proibido, né? E isso vai constituindo o ser humano. Quer dizer, o ser humano, a natureza dele, né, não é uma natureza estática. Movimento. É uma natureza de movimento. E a partir do momento que você se coloca existencialmente, você vai ter desafios. Uhum. O tempo todo vai ter desafios, né? Porque você vai projetando desejos e enfrentando obstáculos, né? Para a realização desses desejos. Então, é sempre esse jogo, né? Da existência e associado à materialidade, mas não pela materialidade em si, né? No sentido de se projetar. Uhum. Isso, e quando ela vai, então, fazer a referência, aí já mais para o final do texto, que não era só rosas que ela roubava, então não era só aquela experiência que ela tinha, né? Não ela acrescenta as pitangas. Ela acrescenta as pitangas, né? E é muito forte quando ela vai trazer esse elemento, né? Havia uma igreja presbiteriana perto de casa, rodeada por uma sebe verde, quer dizer, a igreja era rodeada de novo, por um obstáculo, né? Então, era o portão das mansões e agora é a sebe em volta da igreja.
alta e tão densa que impossibilitava a visão da igreja. Nunca cheguei a vê-la. Além de uma ponta de telhado, a sebe era pitangueira, mas pitangas são frutas que se escondem, e eu não via nenhuma. Então, olhando antes para os lados para ver se ninguém vinha, eu metia a mão por entre as grades e mergulhava dentro da sebe e começava a palpar até meus dedos sentiam o úmido da frutinha. Então, a rosa não. A rosa é exuberante. Ela aparece. O meu desafio é abrir o portão, é chegar naquela rosa, levar aquela rosa e ter a sensação que ela é minha. Quer dizer, há mais alguma coisa que eu coloco no meu... Na minha construção pessoal, na minha experiência social. Agora veio o nome do autor, é o Larossa. O Larossa fala muito da experiência, da questão da experiência, né? O fazer pela experiência. Fazer pela experiência. E aqui ela nem via a fruta, ela sabia que a fruta via, então era mais forte, era mais clandestino, era mais proibido, mas ela conseguia, né? Então, assim como ela se furava às vezes com os espinhos da rosa, ela vai sujar as mãos aqui com a vermelho, né? das pitangas, né? Colhia várias que ia comendo ali mesmo, umas até verdes demais que eu jogava fora, né? Então, quer dizer, ela já começa a fazer as escolhas. Algumas coisas eu quero, outras eu não quero. E a simbologia também desse vermelho na obra da Clarice, não é só aqui que aparece, né? Ele aparece com muita potência. Muita potência, muita frequência, né? E no final, aí a Clarice é Clarice, né? Nunca ninguém soube. Quantas coisas da Clarice que nós lemos hoje, que hoje existe todo um universo interpretativo, né? Mas era da natureza dela. Nunca ninguém soube. Como reconhecer uma Clarice, né? Que hoje a gente consegue reconhecer, mas daqui a pouco a gente não reconhecia, né? Não me arrependo. Ladrão de rosas e de pitangas tem 100 anos de perdão. As pitangas, por exemplo, são elas mesmas que pedem para ser colhidas, em vez de amadurecer e morrer no galho. Vírgula, virgens. Né? Essa vírgula não é ao acaso, nada na obra da Clarice Claro é ao acaso. Então ela diz assim, né? Não, as pessoas nascem para o diálogo, elas nascem para a convivência, elas nascem para o coletivo, né? Porque as pitangas estão tão escolhidas, então eu vou lá e vou trazê-las à mostra. As rosas são tão à mostra, eu vou recolher e vou escolher. Então ela faz um jogo, né, do aparente e daquilo que é interno, né? E isso está na natureza, né? E ela parte da natureza. Né? Então, o que ela vai colocar? Ela não vai colocar essa divisão entre mulher e homem. Não, né? Ela vai colocar aspectos da natureza. Então, ela coloca a mulher como aquela que se coloca diferente do homem, né? Mas não no sentido de oposição, isso, mas no sentido de se posicionar no mundo. Né? Isso, eu acho que é um texto que vale a pena a gente ler. Eu acho que todo esse livro, quem puder, que a gente consegue até baixar esse livro, né, Thaís? Aí já tem, esses dias eu acho que alguém conseguiu baixar a obra, algum aluno nosso aí. Mas o livro todo é muito bacana. Eu acho que dos recolhidos dela, para mim, é o melhor, de contos, né? É o melhor livro que tem os textos mais interessantes para serem lidos, né? Isso na minha humilde opinião, porque, claro, cada um lê a Clarice pelos caminhos que deseja, né? Mas é um bom caminho. Eu não consigo classificar, sabe? Eu sempre tive uma relação, bom, né? Eu tive sempre uma relação de paixão com a Clarice, então todos os livros dela me tocam de uma maneira, eu não consigo selecioná-los, né? Eu sempre tenho, assim, cada livro me toca de uma forma, né? E releio a partir dessas experiências anteriores. Isso, é isso daí. Então, pessoal, assim, hoje a gente, né, professora Thaís, estamos aqui, é mais ou menos isso que a gente gostaria de falar. Não sei se além, né, do que a Juliana já falou, a Laura também,
colocou aqui no chat, né? Um pouquinho dessa experiência da Clarice. A gente teria muito, muito tempo para conversar sobre a Clarice, né? Mas, a princípio, é isso. Queria lembrá-los, né, que no dia 13 de novembro nós temos o último encontro do Clube do Conto, que é o Peru de Natal, do Mário de Andrade, né? Que é maravilhoso. Que é maravilhoso. A gente tinha feito um recorte, então, dos textos, usar o Clube do Conto como esse ano para os contos clássicos, e o Clube do Romance a gente trabalhou com textos mais contemporâneos. E lembrar, aproveitar também, nós estamos aqui no Clube do Conto, né? Mas lembrar que o último Clube do Romance vai acontecer dia 23 de novembro também, com uma obra do Walter Ugumãe, que é Doenças do Brasil. Então, deixo aberto aqui um pouquinho mais para quem quiser fazer algum comentário, mas a princípio é o que tínhamos para conversar. Claro que se a gente usasse 5 horas, a gente faria 5 horas, né? Certo? Juliana, gostaria de fazer alguma colocação? Ai, se vocês tiverem tempo, eu gostei Sim, muito. Claro. Eu gostei, professora Berenice, que tu falaste que te lembrou, assim, como se que ela fosse uma criança púbere, né? Como se ela estivesse numa transição. E agora, quando vocês foram falar, falaram no sangue, falaram, né? E no final, a palavra virgem, realmente pode ter essa conotação de transição, e acho que todo esse livro, né, tem um pouco dessa conotação. É uma Tem. criança, então ela tem a fantasia infantil, mas ela já está imaginando, né, outros assuntos. Parece que ela está assim tateando para o futuro, né? Então isso também achei muito interessante. E ela, no momento, ela fala assim, ela mostra também assim bem a personalidade dela, ela mais ousada e transgressora, que também pode ser assim uma fase de saída da infância, né? Mais corajosa para o proibido, mais atraída para o proibido também. E eu gostei muito que ela mostra assim, o quanto ela era líder ali naquela dupla, ela e a menina, né? E tem uma jogada que me surpreendeu quando ela fala assim: saímos pálidas, e eu achei que era eu e a menina, era eu e a Rosa. Eu e a Rosa. Então ela também, ela Muito traz bacana. personalidade, E ela faz um pacto com a Rosa, né? ela transforma o objeto em pessoa, né? Porque então a Rosa estava pálida, a Rosa tinha coração também num determinado momento, né? Quase dava para ver o coração da Rosa. E a Pitanga também, a Pitanga queria ser colhida. A Pitanga tinha vontade. Tinha o desejo de ser colhida. Desejo de ser colhida. Eu achei tudo realmente muito rico, né? Um texto curto, mas assim, riquíssimo. Isso, e dá a impressão de ser alguma coisa simples, mas não é essa complexidade, quer dizer, tem alguma questão, né, que é um determinado momento da obra da Clarice, que ela diz que aquilo que eu não consigo nominar é aquilo que é mais importante na constituição da minha escritura, né? Então, na hora que eu nomino alguma coisa, né, aquilo passa a ser do meu domínio, e se é do meu domínio, né? Num certo sentido, ela já é descoberta. Então, ela não está num processo de ser descoberta, ele passa do ser para a descoberta. E isso é a obra da Clarice. Ela é quase que um exercício metalinguístico da própria personalidade da narradora e da escritora, né, que se vai descobrindo no decorrer da escritura. Não é alguma coisa estanque, uma narrativa que ela é determinada. A Clarice é uma escritora que ela se permite o recorte do texto à medida da escritura, né? Tem uma obra que eu ganhei da esposa do sobrinho meu, há algum tempo atrás, que traz alguns escritos da Clarice e os poucos ajustes que ela vai fazendo, né? A partir do exercício do sensível, porque o próprio detalhe é o texto. Teve uma exposição com a obra da Clarice no Museu da Língua Portuguesa, então você tinha que subir a escada. Não sei se vocês foram. Não, eu não. Então tinha que subir a escada, então tinha uma escada na parede, aquelas escadas de pintor que tem aquela madeira, então você tem a segurança que a madeira segura a escada, e daí você ia subindo e abrindo os livros e percebendo os exercícios que ela fazia de transformação dos textos. Daí você chegava lá em cima no texto que ela publicou. Né? Então você ia subindo e percebendo
toda a transformação dos textos ao longo do processo até a publicação. E a Laura está dizendo aqui que também achou o conto curto mais potente, mas essa é a Clarice, né? Que essa não é a dimensão do texto, não, mas a intensidade do texto. Quando a gente pensa, por exemplo, na Hora da Estrela, é um texto curto, é um romance curto, é um romance pequeno, mas cada página daquela né, uma densidade muito grande. Não que eu acho que não haja outros escritores, claro que usar, né? Mas a Clarice, para mim, é a estratégia que ela usou. Foi a escolha dela, né? A escolha dela para isso, para textos, né? Aliás, uma coisa bem importante dessa curadoria desse ano, né? Foi a observação da força dos contos. Os romances têm uma força imensa porque eles dialogam conosco num tempo maior. Então, quando nós fazemos a leitura de um romance, nós temos um tempo de reflexão mais continuado. Então, a gente muitas vezes não lê o romance de uma vez só, a grande maioria das vezes, né? E o conto não, o conto tem essa armadilha. Parece que a gente lê uma vez e está lido. Mas quando a leitura... aí escutando a Juliana, escutando o que a Laura colocou, o que a Thaisa falou, né? Você vai redimensionando. Vai redimensionando. E quando você for ler por outra vez, você vai perceber algo que possivelmente você não percebeu nas anteriores. Porque cada momento que você se depara com o texto, você já é outro. Então, consequentemente, a tua sensibilidade se alterou. Né? Então, você vai perceber aspectos que possivelmente em outras leituras você não se deu conta. E tem, eu acho que um pouco a ver também com a questão de qual é o meu letramento como leitor, né? Então eu posso ser leitor é ser livre de ler do jeito que ele quiser, né? O Daniel Pennac, num livro chamado Como um Romance, que a Rocco editou já há muitos anos, mais de 20 anos, ele coloca os 12 mandamentos do leitor, e um dos mandamentos é ler só as dobras do livro, não ler o livro todo, abandonar o livro, né? Então, tem várias entradas. Então, ler a obra da Clarice com uma entrada do entretenimento, simplesmente, né? Você não capta. Não capta. Então, a leitura rápida do texto da Clarice, não funciona. Em algum livro didático desavisado, dos compêndios escolares, pode reduzir a obra dela a alguma coisa que não reflete a realidade de quem foi e que sempre será a Clarice, né? Então, acho que é muito bacana a gente trabalhar com os textos curtos dela e perceber a dimensão dessa obra para a contemporaneidade. E sobretudo, né, aquilo que eu entendo na Clarice como essa incompletude, e é uma incompletude muito grande. Então, é essa incompletude que faz com que a gente nunca queira parar de ler a Clarice. Né? Quando a gente lê um romance muito famoso, um romance muito forte, me foge agora, não vou falar aqui, mas, por exemplo, ele lê O Tempo e o Vento, por exemplo, né? do Érico. É um romance muito forte, muito complexo, mas ele por si só se autodefine como essa narrativa forte, né? Então eu vou retomar aquele tempo e aquele espaço, também vão se diluir, vão se redimensionar, mas é diferente da obra da Clarice, porque no meu trabalho, no exercício externo, de olhar, e aqui eu trabalho com exercício interno. E como nós não somos fatos históricos concluídos, como no caso do Tempo e o Vento, é um fato histórico concluído, e nós não somos fatos históricos concluídos, é que a gente vai morrer nunca lendo a Clarice, tudo aquilo que a gente gostaria de ler, né? Um pouco isso tem na obra da Clarice, de outras escritoras, de outros escritores. O Drummond, por exemplo, você pode passar a sua vida inteira e você sempre vai continuar lendo Drummond. Sempre vai ficar brechas. Sempre vão ficar brechas, né? Acho que a Clarice tem isso para nos dizer, mais isso para nos dizer, né? Então é isso, pessoal. Mais alguma coisa? Laura, eu acabei de terminar A Hora da Estrela, o último livro dela, né? Eu acabei de terminar sim, uma sim. releitura. E eu gostei de ter lido o artigo, a coincidência de vocês terem proposto esse conto, que é bem inicial, né? E no fundo a Clarice ela não mudou tanto assim. Aliás, ela tá muito parecida. Tô a muito trajetória surpresa. dela
um fluxo de É consciência. sempre dentro da perspectiva existencial. Uhum. E a própria questão do sangue, né? Do vermelho do Sim, sangue na hora da sim. estrela. E quando ela conta assim, essa mulher mora dentro de mim, eu nem sei o que que é essa história, onde essa história vai terminar, né? E Tem isso mesmo, ela algumas escreve. imagens que são focadas em todos os textos dela. É. E Muito muita interessante. gente diz que a Hora de Estrela, né, parece que ela foi construindo como se fosse uma peça de teatro, como se fosse um filme, né? Porque a gente consegue ver os atos. No entanto, é um romance, não tem nada de drama, não tem nada da construção dramática, não tem ato, não tem personagem de fluxo direto, né? E, no entanto, muitas pessoas que parece que. Então, quando a Clarice diz que essa mulher mora dentro dela, é como se fosse um filme passando na nossa cabeça também, né? Na verdade o narrador é um homem, né? Mas Sim. é claramente ela, então é muito interessante. Mas ela brinca também com a gente, né? Ela mostra também. Eu daqui a pouco vou trabalhar com os estudantes com outro grande autor, que é o Graciliano Ramos, que é um outro extrato de leitura, né? Mas a gente nota também como que esses grandes escritores, eles têm em determinado momento um tempo histórico e memorial para essa escritura. Então, nós vamos olhando para esses escritores do nosso passado, que não, né, tanto Graciliano como Clarice não estão tão distanciados temporalmente, mas como eles tinham tempo dessa dedicação para a escritura. Alguns escritores contemporâneos, a gente reconhece uma qualidade enorme, mas parece que às vezes falta tempo para essa dedicação para a escritura. Um outro ritmo, né? Isso, né? Então, às vezes eu fico olhando para a obra do Mia Couto, por exemplo, que foi o último livro do Clube do Conto, né? Do romance, que foi Confissões da Leoa, como ele ainda consegue se manter num tempo dele, né? Enquanto alguns outros escritores a gente não consegue reconhecer, perceber, né? Então, isso é outra coisa bacana. A Laura também já tem que ir, porque a Clara também a Laura também tem aula, nossa estudante aqui. Mas, gente, um abraço. Juliana, muito obrigada pela sua companhia. Até o próximo clube. Até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Esse